pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiums ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Nona lei. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Se ordenarmos a um espírito incorporado a volta a determinada época do passado, acompanhando-a de emissão de pulsos energéticos através de contagem, o espírito retorna no tempo à época do passado que lhe foi determinada. 10ª lei. Lei da dissociação do espaço-tempo. Se, por aceleração do fator tempo, colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, quilômetros, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia quilômetros de que é portador. 11ª lei. Lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Toda vez que um espírito desencarnado possuidor de mente e inteligência bastante fortes consegue resistir à lei da reencarnação, sustando a aplicação dela nele próprio, por largos períodos de tempo, para atender a interesses mesquinhos de poder e domínio de seres desencarnados e encarnados, começa a sofrer a atração da massa magnética planetária, sintonizando-se, em processo lento mas progressivo, com o planeta. Sofre apoucamento do padrão vibratório, porque o planeta exerce sobre ele uma ação destrutiva, deformante, que deteriora a forma do espírito e de tudo que o cerca, em degradação lenta e inexorável. 12ª lei. Lei do choque do tempo. Toda vez que levarmos ao passado espírito desencarnado e incorporado em médium, fica ele sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, cessa o desenrolar da sequência do tempo tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual, presente, sobreposto ao passado. 13ª lei. Lei da influência dos espíritos desencarnados, em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsidiados. Enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo encarnado com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Técnicas apométricas. A apometria tem consolidado e aperfeiçoado várias técnicas de tratamento espiritual ao longo do tempo. O objetivo deste trabalho é conceituar e listar algumas das várias técnicas e tratamentos aplicados aos corpos espirituais, não importando se encarnados ou desencarnados. Com o passar do tempo, os tratamentos têm se modificado à medida que a espiritualidade passa maiores conhecimentos aos vários grupos de pesquisa. Reafirmando, o objetivo aqui, não é o de congelar ou esgotar o conhecimento e assumir como definitivo e sim, o de levar o mínimo de informações aos que buscam. Apometria. É a aplicação da primeira lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual. A técnica é simples. Com o comando, emitem-se pulsos energéticos através de contagem em voz alta, tantos, e tantos números, quantos forem necessários. De modo geral, bastam 7, ou seja, contagem de 1 a 7. Com essa técnica, obteremos a separação do corpo espiritual, corpo astral, de qualquer criatura humana, de seu corpo físico. Podemos então assistir os desencarnados na erraticidade, com vantagens inestimáveis tanto para eles como para os encarnados que lhes sofrem as obsessões. Com o auxílio desta técnica, os corpos espirituais de encarnados também podem ser incorporados em médiums, de modo a serem tratados espiritualmente, inclusive serem enviados a hospitais astrais para tratamento. Acoplamento do espírito desdobrado. É a aplicação da segunda lei da apometria, a lei do acoplamento físico. Se o espírito da pessoa desdobrada estiver longe do corpo, comanda-se primeiramente a sua volta para perto do corpo físico. Em seguida projetam-se impulsos, ou pulsos, energéticos através de contagem, ao mesmo tempo que se comanda a reintegração no corpo físico. Bastam 7 a 10 impulsos de energia, contagem de 1 a 7 ou 10, para que se opere a reintegração. Caso não seja completada a reintegração, a pessoa sente tonturas, mal-estar ou sensação de vazio que pode durar algumas horas. Via de regra, a reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce atração automática sobre o corpo astral.
Apesar disso, não se deve deixar uma pessoa desdobrada, ou, mesmo, mal acoplada, para evitar ocorrência de indisposições de qualquer natureza, ainda que passageiras. Assim, ao menor sintoma de que o acoplamento não tenha sido perfeito, ou mesmo que se suspeite disso, convém repetir o comando de acoplamento e fazer nova contagem. Dialimetria, etriatria. Dialimetria é uma forma de tratamento médico que conjuga a energia magnética de origem mental, talvez em forma de força vital, com energia de alta frequência vibratória proveniente da imensidão cósmica, convenientemente moduladas e projetadas pela mente do operador sobre o paciente. Para bem compreender em que consiste a dialimetria, basta considerar os estados da matéria. Em estado natural, por exemplo, a água é líquida. Moléculas afastadas umas das outras e permitindo extrema mutabilidade de forma. Se congelada, solidifica-se. Moléculas justapostas. Mas, evaporada por ação do calor, transforma-se em gás. As moléculas se afastaram tanto que a água perdeu a forma. Assim o corpo ou área visada se tornará plástico e maleável por alguns minutos. As moléculas afastadas umas das outras na medida da intensidade da energia que lhes foi projetada. O processo inicia no corpo etérico e, se empregada suficiente energia radiante, se refletirá no corpo físico. Etriatria é a técnica de tratamento do corpo etérico ou a medicina do corpo etérico, sua constituição, propriedades, fisiologia e inter-relações com o corpo físico e astral. Assim como a medicina clássica trata do corpo físico, a eteriatria trata da dimensão energética, corpo etérico. Mentaliza-se fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição de sua coesão molecular, para receber tratamento energético adequado. Coesão é definida genericamente, como a propriedade que têm os corpos de manter estável a sua forma, desde que não sujeitos à ação de forças deformantes. Resulta das forças atrativas entre moléculas, átomos ou íons que constituem a matéria. Faz-se contagem firme, em que os pulsos sejam pausados, porém carregados de energia. Repete-se a contagem 2, 3 vezes. O corpo físico não acusa a menor mudança de forma, nem de textura. Mas o corpo etérico se torna mole, menos denso, pronto a receber tratamento. Sensitivos videntes logo registram o fenômeno, assim como os médicos desencarnados que estão tratando o doente. Os médicos imediatamente se valem da nova situação para intervir mais profunda e facilmente no corpo astral e mesmo no etérico, tratando-os. Ao mesmo tempo que interferimos, assim, na coesão molecular do corpo físico e etérico, projetamos energia para a dissolução das compactas massas de energia de baixa frequência vibratória, quase sempre de coloração escura, sobre o corpo etérico, energias estas que estão, muitas vezes, na raiz da enfermidade. Em seguida, aplicamos nas áreas lesadas energias vitalizantes, fazendo-a circular através dos tecidos por meio de passes magnéticos localizados, de pequena extensão. Nos processos mórbidos a circulação da vitalidade ao longo do corpo fica comprometida, de modo mais ou menos semelhante ao do estado inflamatório dos tecidos, em que a linfa e a própria circulação sanguínea se estagnam, provocando dores, edemas e engurgitamentos dos tecidos afetados. Uma vez dissociadas essas energias estagnantes, que aos videntes aparecem como nódoas escuras, os tecidos ficam mais permeáveis às energias vitalizadoras, que aceleram o processo da cura. Pneumiatria. Assim como a psiquiatria trata da dimensão astral, alma, a pneumiatria trata da dimensão do espírito, é a cura pelo próprio espírito, em grego, pneuma. Consiste na técnica de guiar o espírito em tratamento, na busca do caminho nele próprio, fazendo com que procure e encontre o Cristo que reside nele. A pneumiatria não pode, entretanto, ser usada em todos os desencarnados, pois só a partir de certo grau de harmonização é que será possível a sintonia com o cósmico. Deverá ser aplicada somente naqueles que, não sendo vingativos, perversos, perseguidores contumazes ou magos negros, estejam já desligados de interesses materiais e possuam um pouco, pelo menos, de boa vontade.
Uma vez preparado o desencarnado e constatada sua disposição favorável, projetamos sobre ele um campo muito intenso de energias luminosas, sobretudo sobre a cabeça, fazendo contagem pausada e mais prolongada, até 21 ou 33, em que empregamos toda a energia de nossa vontade para que ele seja arrebatado aos planos crísticos dentro dele próprio. Com uma ou duas tentativas, conseguiremos. O espírito costuma cair em êxtase, não querendo sair mais dessa situação luminosamente pura, de paz e bem-estar jamais sonhados, e que só haveria de experimentar, normal e definitivamente, depois de longo processo evolutivo. Neste estado de absoluta e indizível felicidade, pode acontecer que chore de alegria ou caia de joelhos, dando graças ao Senhor pelo que sente e vê. Aproveitamos esses momentos para doutriná-lo. O que, aliás, agora é fácil. As palavras tornam-se vivas, indeléveis, de significação espiritualmente iluminada. Fazemos, em seguida, com que o espírito retorne ao seu estado vibratório normal. O êxtase haverá de ser, doravante, uma perene saudade nele. Vislumbre da meta, luz inesquecível impressa em sua lembrança, há de firmá-lo a persistir no rumo da luz. Como se vê, a técnica consiste em elevar momentânea e artificialmente o estado vibratório do espírito, levando-o a níveis crísticos por ação de poderosos campos energéticos disparados pela mente do operador e, evidentemente, potencializados pelo mundo maior. Como se trata de situação artificial, com fins de instrução e esclarecimento, só durará enquanto atuar a energia sustentadora. O espírito há de voltar ao seu estado natural mesmo sem interferência do operador. Despolarização dos estímulos da memória. Enunciado. Toda vez que aplicarmos energias específicas de natureza magnética, na área cerebral de espírito encarnado ou desencarnado, com a finalidade de anularmos estímulos eletromagnéticos registrados nos bancos da memória, os estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neuronal, e o paciente esquecerá o evento relativo aos estímulos. Arma poderosa no tratamento de inúmeros focos de neuroses e psicoses. Em encarnados, observou-se que o evento perturbador não é completamente apagado, mas o paciente já não o sente mais como antes. O matiz emocional desapareceu. Despolarizada a mente, a criatura passa a não se importar mais com o acontecimento que tanto a mortificava. Acredita-se que isso acontece porque a imagem fica fortemente gravada no cérebro físico, cujo campo magnético remanente é muito forte, por demais intenso para que possa ser vencido em uma única aplicação. Já a emoção, que fica registrada no cérebro astral, esta é facilmente removida. Na aplicação a desencarnados incorporados, a despolarização faz com que se salte para a encarnação anterior, é um fenômeno estranho, mas constante. Parece ser efeito do potente campo magnético do operador, que, por ser de natureza isotrópica, abrange de uma só vez a presente encarnação e a memória de outras, gravadas, de algum modo desconhecido em alguma dimensão do cérebro. Colocadas as mãos espalmadas, com os braços paralelos, sobre o crânio do médium, ao longo dos hemisférios cerebrais, comandamos um forte pulso energético, contando 1. Em seguida trocamos a posição das mãos, de modo que fiquem nos hemisférios opostos aos de antes, cruzando os braços na altura dos antebraços, e projetamos outro pulso magnético, contando 2. Voltamos à posição anterior e contamos 3. E assim por diante, sempre trocando a posição das mãos, até 7 pulsos. A troca da posição das mãos é necessária. Cada mão representa um polo magnético, que deve ser invertido. Despolarizado o espírito e trazido de volta ao presente, devemos encaminhá-lo a um hospital no astral, para que complete sua recuperação e possa se reintegrar, o mais rápido possível, em seus rumos evolutivos. Esta técnica poderá não surtir resultado em espíritos mentalmente muito fortes, como os magos negros. Estes, tendo recebido iniciações em templos do passado, possuem, ainda, campos magnéticos que os tornam poderosos. Para esses, o procedimento é outro. Vide também as técnicas de impregnação magnética mental com imagens positivas. Técnicas de impregnação magnética mental com imagens positivas. A técnica da despolarização dos estímulos de memória dá resultados extraordinários.
Já nos acostumamos a ver espíritos obsessores, espumantes de ódio contra sua vítima, desejando por todos os meios destruí-la e fazê-la sofrer, retornarem de uma despolarização totalmente calmos, e até negando, formalmente, conhecer a criatura que, antes, tanto demonstravam odiar. Todo um drama vivido, às vezes, durante séculos, se apaga por completo da memória do espírito. Antes de trazer o despolarizado de volta da encarnação em que se situou, costumamos impregnar seu cérebro, magneticamente, com ideias amoráveis, altruísticas, fraternas, etc., usando a mesma técnica, só que agora visando a polarização. Para tanto, basta ter o cuidado de não trocar a posição das mãos. Estamos polarizando o cérebro. Faça a contagem lentamente, expressando em voz alta a ideia a ser impressa na mente do desencarnado. Por exemplo, meu amigo, de agora em diante tu serás um homem muito bom, amigo de todos. 1. Muito bom. 2. Amigo. 3. Amigo. 4. Bom. 5. Muito bom. 6. Sempre amigo e bom. 7. Em outro exemplo, meu caro, de agora em diante tu serás muito trabalhador. 1. Muito trabalhador. 2. Responsável. 3. Cumpridor de tuas obrigações. 4. Trabalhador. 5. Muito trabalhador. 6. 7. E conforme o caso, se poderá imprimir. Gostarás muito de tua família, serás feliz, muito feliz, serás uma pessoa alegre, etc. O tratamento de encarnados e desencarnados poderá ser seguida da seguinte técnica. Procuramos encontrar a encarnação em que desfrutaram de mais alegria, paz, felicidade, a fim de que, voltando, fiquem com recordação mais positiva possível. Se, submetidos a um tratamento que muitas vezes é dramático, eles caírem em encarnação cheia de tropeços dolorosos, fazemos nova despolarização até encontrarmos uma melhor. E, só então, trazemos-los de volta ao presente. Técnicas de sintonia psíquica com os espíritos. A técnica, ditada pela 8ª lei da apometria. Quando se quiser entrar em contato com desencarnado de nível vibratório compatível com nosso estado evolutivo, presente no ambiente, projeta-se energia em forma de pulsos rítmicos, ao mesmo tempo que se comanda a ligação psíquica. Por esta técnica se estabelece a sintonia vibratória entre sensitivo e desencarnado, facilitando grandemente a comunicação. Ela abre canal sintônico entre a frequência fundamental do médium e do espírito. Emitidos por contagem, os pulsos energéticos fazem variar a frequência do sensitivo do mesmo modo como acontece nos receptores de rádio, quando giramos o dial do capacitor variável, até estabelecer ressonância com a estação, fonte oscilante, que se deseja. Se o espírito visitante tiver padrão vibratório muito baixo ou se estiver sofrendo muito, o médium baixa sua tônica vibratória ao nível da entidade, e fica nessa situação até que ela se retire. Tão logo aconteça a desincorporação, devemos elevar o padrão vibratório do médium. Se isso não for feito, o sensitivo ficará ainda por algum tempo, sofrendo as limitações que o espírito tinha, manifestando sensações de angústia, opressão, mal-estar, etc., em tudo semelhante às da entidade manifestada. Incorporação entre vivos. Através da técnica de desdobramento espiritual, os corpos espirituais do paciente encarnado poderão ser incorporados em médiums de incorporação. Comanda-se o desdobramento do paciente e a abertura da frequência em 360 graus do paciente e estabelecendo a sintonia vibratória dos médiums. Vide também desdobramento múltiplo.